Sejam bem-vindos ao Dia de Campo 2021 da Sementes Costa Beber. Nós estamos aqui em frente ao campo experimental, onde todos os anos nós recebíamos todos vocês com muita alegria para trocar experiências, para trocar informações. E nesse ano, infelizmente, a gente não pôde fazer isso, mas a gente não queria deixar de realizar o nosso propósito, que é de estar junto e de absorver conhecimento através da troca de informação, da troca de experiências. Então nós encontramos dessa forma para poder estar próximo. Eu espero que vocês se sintam acolhidos, mesmo que virtualmente, assim como nós estamos nos sentindo próximos de vocês nesse momento aqui fazendo essa gravação. Eu espero então que a gente alcance o nosso propósito e que o vídeo traga informação e possa acrescentar no negócio, na vida de vocês, e que isso venha contribuir para que a gente tenha aí um ano de colheitas fartas e um ano de muito sucesso. Esse desafio desse ano de 2020, entrando para 2021, a gente fez alguns propósitos, comemorar os 20 anos, que é muito importante para a gente, comemorar junto com todas as pessoas que fizeram parte de todo esse projeto e que estão junto com a gente até hoje. Então é muito importante a gente estar hoje todo mundo junto, olhando para o mesmo propósito, com um sentido de fazer alguma coisa diferente num ano bem atípico, diferente do que a gente já viveu para trás. Esperamos que todos estejam junto com a gente no próximo ano também, nos trazendo novidades e nós conseguindo passar alguma coisa de bom para vocês nesse dia. Dentro de tudo isso que o Martiniano e a Ana falaram, eu acho que a importância de a gente poder, nesse momento aqui, nos disponibilizar, buscar a gente conseguir levar até vocês informações e também a gente compartilhar com os parceiros, amigos, é muito importante. É importante porque traz para nós sempre aquela proximidade. De alguma forma nós estamos nos sentindo agora próximos de vocês, levando alguma coisa daquilo que a gente durante esses 20 anos sempre teve como nosso desafio. Foi começando o dia de campo, ampliando ele, levando, e esse ano é um desafio gigante para nós, de alguma forma tentar chegar então até vocês todos, continuando levando as informações que a gente consegue extrair dos nossos campos, das nossas áreas, até vocês, com transparência, humildade, simplicidade, da forma que a gente sempre construiu essa marca, essa empresa durante esses 20 anos. Então, nos 20 anos a gente se sente próximo de vocês dessa forma e quer compartilhar então a nossa alegria de estar aí por esse período junto e torcendo para que nós juntos continuamos por mais 20 anos aí tocando, produzindo, aumentando produtividade, fazendo a diferença no mercado aí de produtividade de soja. Olá pessoal, meu nome é Márcia Guissi, sou analista de pesquisa e qualidade aqui na Sementes Costa Beber e hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre alguns processos que estão diretamente relacionados à produção de sementes com qualidade. Primeiramente, temos que pensar que a semente vai muito além do grão. O grão é destinado diretamente para alimentação humana, alimentação animal, a fins industriais. A semente, ela precisa estar viva, ela precisa ter a capacidade de germinar e gerar um novo indivíduo, ou seja, estabelecer uma lavoura. A semente é a matéria-prima responsável por todo o sucesso na produção da soja. Uma boa semente garante a germinação rápida e uniforme e plantas com um alto desempenho agronômico, ou seja, plantas vigorosas. De um lado, um sistema radicular agressivo e profundo, e outro, uma planta com uma parte aérea bem desenvolvida. É esse conjunto entre parte aérea e raízes bem desenvolvidas que garante o potencial produtivo de uma lavoura. A semente é o veículo do melhoramento genético, responsável por levar a campo inúmeras informações, como altas produtividades, resistência a pragas, insetos e doenças, ciclo vegetativo, hábito de crescimento, tipo e qualidade de grãos e fibras, conteúdo de óleo, proteína e amido, altura de planta, estrutura de caule, tipo de folha, número, tamanho e formato de semente. A qualidade da semente está baseada em 4 pilares fundamentais, sendo eles a qualidade genética, no que diz respeito à germinação e vigor do lote, a pureza genética, que assegura que aquela semente que estamos comprando é realmente a cultivar que nós queremos levar até os nossos campos, ou seja, que aquela semente não tenha mistura varietal na embalagem.
a qualidade sanitária, no qual garante que aquela semente seja livre de patógenos, insetos ou plantas daninhas, e a qualidade física, no qual refere-se principalmente a semente estar livre de torões, palhas ou outros materiais inertes que podem comprometer a plantabilidade dessa semente a campo. Hoje, contamos com uma alta tecnologia em todos os nossos processos que vão desde o plantio ao beneficiamento da semente. As áreas destinadas à produção de sementes são áreas selecionadas, com fertilidade elevada, fator esse importante, no qual atua diretamente na formação das reservas nutricionais da semente. No momento da semeadura, contamos com máquinas de alta precisão, no qual garante uma semeadura sem falhas e com sementes bem distribuídas. Contamos com manejo de plantas daninhas eficiente em nossos campos de produção, pois é de fundamental importância esse manejo, principalmente quando bem executado na entre-safra. Um bom controle de doença, visando principalmente o controle de ferrugens e doenças de finais de ciclo, um controle de pragas, com foco no controle de percevejo, pois o dano deste inseto é o que mais prejudica a semente, reduzindo o vigor e a viabilidade, além de alterar o balanço de proteínas e óleo, reduzindo o peso de grãos e a produtividade da lavoura. Além de todos esses cuidados a campo para assegurar a qualidade dos campos de produção, são realizadas vistorias regularmente, com o objetivo em acompanhar o desenvolvimento da cultura e possibilitar as tomadas de decisões de manejo no momento adequado. É a partir de todo o compilado de informações de cada campo que vamos estar verificando a aprovação do campo para a colheita. O teste de pré-colheita é onde inicia o controle de qualidade. São coletadas amostras de cada campo de produção, encaminhado ao laboratório, no qual submete ao teste de tetrazóleo. Este teste tem como a finalidade gerar a viabilidade e o vigor antes da colheita da semente. Estando dentro de nossos padrões, o campo é liberado para a colheita. No momento da colheita, contamos com um técnico que fica acompanhando diretamente todo o processo de colheita e principalmente avaliando a evolução do dano mecânico que temos. O nosso ponto de corte é que esse dano fique abaixo de 5%, para garantir que essa semente chegue à nossa unidade de beneficiamento com a maior qualidade possível. As cargas, ao chegarem na recepção da UBS, são caladas e passam por uma série de análises para verificação da qualidade antes do descargue. Contamos com controle de qualidade ligado diretamente à UBS, realizando testes de qualidade momentaneamente durante o processamento do lote. As sementes percorrem várias etapas no processo de beneficiamento, passando pela máquina de pré-limpeza, mesa densimétrica, padronizador, espirais, novamente por mesas densimétricas, o seletron e chegando até o ensaque. Todos esses processos garantem uma padronização da semente, garantindo assim uma melhor plantabilidade e eficiência a campo. Cada lote produzido passa por uma média de 25 análises até ser liberado para o embarque. Pelo segundo ano consecutivo, contamos com um novo formato de comercialização de nossas sementes de todo o nosso portfólio. Hoje, entregamos sementes em embalagem de sacaria, contendo 125 mil sementes, e na embalagem de Big Bag, contendo 5 milhões. Todo esse processo garante ao produtor uma maior segurança, assertividade, minimizando os riscos de falta ou sobra de semente no momento da semeadura e garantindo assim o número exato de sementes por embalagem. Na etiqueta de nossas embalagens, você encontrará um código de leitura QR Code. Ao apontar o seu celular a esse código, você poderá estar consultando todas as características do lote e a qualidade dessa semente que você está adquirindo. Para nós da Sementes Costa Weber, é um compromisso com o agricultor produzir uma semente de qualidade, no qual nos dá a segurança de que quando esse material for a campo, terá um vigor que ajudará no arranque inicial de forma rápida e uniforme, mesmo em condições de estresse, gerando plantas de alto desempenho, com um sistema radicular agressivo, profundo, e todas essas características propiciam uma planta de alto potencial produtivo, com um número maior de vagens, grãos e PMS maior, refletindo diretamente em um maior rendimento em nossas lavouras.
Para nós da Sementes Costa Weber, é um grande compromisso com o agricultor entregar uma semente de alta qualidade, no qual nos dá segurança de que quando essa semente for a campo, ela terá um arranque inicial de forma rápida e uniforme, garantindo o estabelecimento da lavoura. O nosso muito obrigado a todos por esses 20 anos de confiança e parceria em nosso trabalho aqui desenvolvido. Olá pessoal, estamos aqui no Instituto Seedcare hoje para falar um pouco sobre alguns benefícios do tratamento de semente industrial. E a gente já começa falando da qualidade da aplicação, onde trabalhamos com máquinas de alta tecnologia, que garante uma aplicação diferenciada dos produtos, com um bom recobrimento e dosagem correta, semente a semente, além de, claro, diminuir a incidência de danos mecânicos. Outro ponto muito importante no tratamento de sementes industrial é um ingrediente chamado polímero. Ele é essencial, pois garante a adesão dos produtos na semente. Isso significa que em casos onde a gente tem chuvas intensas no momento do plantio ou após, o produto não será perdido e o residual para controle de pragas e doenças está garantido. Toda essa tecnologia reflete também lá no momento do plantio. Um tratamento de semente industrial garante maior plantabilidade e isso, lógico, vai refletir em altas produtividades. A Sementes Costa Weber conta com tratamentos de sementes industrial e com o selo de certificação da Syngenta desde 2018, atestando assim a altíssima qualidade do tratamento de sementes da Costa Weber. Para isso, envolvem os parâmetros de manutenção de máquinas, sementes com altíssima qualidade, 100% das doses aplicadas de maneira correta, garantindo assim a sustentabilidade do negócio, pensando em saúde, segurança e meio ambiente. Em resumo, o tratamento de semente industrial envolve máquinas de alta qualidade, dose correta, a preservação da qualidade fisiológica das sementes, o uso de polímeros e uma melhor plantabilidade. Tudo isso representa para você, agricultor, maior qualidade, conveniência e principalmente produtividade. Alô, alô, produtores de soja de todo o Brasil. É com uma satisfação muito grande que eu, professor Alencar Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria e coordenador da equipe Field Crops, estamos participando desse grande evento, que é o Dia de Campo 2021 das Sementes Costa Weber. Realmente é uma grande satisfação para nós. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos comentar hoje do passo a passo para o lucro do produtor de soja. Vamos apresentar quem nós somos, né? Isso realmente é importante para todo mundo nos conhecer. Nós coordenamos, então, uma equipe que faz pesquisa de acordo com a demanda do produtor rural em todo o Brasil e na Argentina. Nessa safra são mais de 77 locais e mais de 320 demandas sendo atendidas diretamente na lavoura do produtor. Todo o conhecimento que a gente gera, ele é transferido imediatamente através das redes sociais da equipe Field Crops, através de livros e também sempre com a chancela da comunidade científica nacional e internacional. Aqui nós temos um exemplo, o livro, de acordo com o nosso conhecimento, mais lido na atualidade no Brasil sobre a cultura da soja, o livro de Ecofisiologia de Soja visando altas produtividades. E agora, no
próximo Congresso Brasileiro de Soja, maior evento da sojicultura mundial. Nós estaremos lá fazendo uma palestra sobre esse tema e também lançando a segunda edição do livro de Ecofisiologia da Soja. Muito bem. Então, o que a gente fala não é a nossa opinião, não é aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente acha, mas sim são dados. Dados levantados nas últimas safras, diretamente na lavoura do produtor. Muito bem. Então, é muito importante nós entendermos qual que é o potencial produtivo limitado por água das nossas lavouras ao redor do Brasil. Então, a equipe Field Crops, em conjunto com outras instituições internacionais, determinamos qual é o quanto que dá para produzir a nível de Brasil de soja, de acordo com a disponibilidade hídrica nos últimos 15 anos. Ou seja, de acordo com o quanto que choveu na principal janela de semeadura, usando as principais cultivares, o manejo que o produtor tem dentro da lavoura, o quanto que foi possível produzir de acordo com a disponibilidade hídrica. E aí a gente observa aqui na região de atuação das sementes Costa Beber, pegando do MS São Paulo para baixo, nós temos um potencial variando aí de para aproximadamente 6 mil quilos na região de Londrina, chegando até 3.100 quilos na região das Missões. Mas, professor, aqui produz muito mais, professor. Não, isso aqui é média de 15 anos. Coloquem nessa conta. 2004, 2005, 5, 6, 11, 12 e 19, 20. Vamos ver se vocês vão ver qual é que foi o potencial produtivo limitado por água. Então, realmente, esses valores são muito robustos e permitem nós ter um norte aí no momento de nós investir na nossa lavoura. Então, alguns valores que a gente gostaria de passar para vocês. Do menor valor aqui, das Missões do Rio Grande, 3.100 quilos por hectare, chegando até aproximadamente 6 mil quilos no norte do Paraná, no sul de São Paulo. Muito bem. Além, ou tão importante quanto, quem sabe mais, de nós sabermos qual que é o potencial produtivo limitado por água, nós precisamos saber o quanto que nós estamos perdendo, ou seja, o que está limitando o produtor, ao invés de colher 5, 6 mil quilos, por que ele está colhendo 2,5, 3? Então, a gente começa a identificar o que está causando aí a dor no paciente ou a perda de produtividade na lavoura de soja. Então, se nós olharmos aqui a nossa região de interesse, nós observamos que quanto mais ao sul, maior é a perda por água, quanto mais ao centro do Brasil, mais é a perda por manejo. Então, essa aqui é uma pizza, que a parte azul mostra a perda por água e a parte verde mostra a perda por manejo. E não é pouco que a gente perde. São aí 20 sacas de soja por hectare por deficiência hídrica e 40 sacas por hectare por deficiência de manejo. E nós hoje vamos apresentar para vocês um conceito muito importante, que não existe receita de bolo. A gente precisa conhecer a nossa lavoura. Então, vocês imaginem aqui essas lavouras. Hoje a lavoura está maturando em todo o Brasil. Nós temos lavoura lourando, lavoura pronta para colher, lavoura ainda em pleno enchimento de grão. E o produtor, o consultor, que está diretamente dentro da lavoura, que conhece a realidade, sabe que uma sanga, uma cerca, ou até mesmo dentro de uma lavoura, a diferença ela é muito, muito, muito grande. E o conceito de lucro passa por atender a demanda específica de cada parte da sua lavoura. Então, o que nós precisamos saber? Conhecer a nossa lavoura, e com certeza o produtor, a produtora de soja no Brasil conhece muito bem a lavoura. E depois disso, nós precisamos determinar o potencial de produtividade, ou seja, o quanto que nós podemos colher fazendo um bom manejo de plantas daninhas, insetos, doenças, nutrição e com a disponibilidade hídrica que a gente tem na região onde está situada a nossa lavoura. Então, é fundamental nós saber se o potencial produtivo limitado por água é de 3, 4, 5, 6, 7. Porque a partir daí, nós vamos determinar o quanto de investimento que a gente pode fazer na nossa lavoura para maximizar o lucro. Ou seja, não dá para fazer uma receita de bolo e aplicar a quantidade de adubo, a quantidade de herbicida, fungicida, inseticida de forma parelha. Não, nós precisamos realmente identificar o que a nossa lavoura precisa. Ou seja, pensar manejo de acordo com o potencial produtivo de cada lavoura. Muito bem. E aí, senhores e senhoras, o trabalho que a equipe Field Crops faz com brilhantismo é
analisar lavouras em todo o Brasil. E aqui nós trouxemos, a pedido das Sementes Costa Weber, os principais problemas, os principais fatores que provocam perda de produtividade na nossa lavoura de soja. São eles: época de semeadura, alguns anos falta, outros anos excesso de água. Cultivar, falta de qualidade em semente, posicionamento errado de GMR, posicionamento errado de características morfológicas e fisiológicas de cultivar de acordo com a lavoura que a gente tem. E também densidade de plantas. Professor, o senhor está falando que depois que a gente decide plantar soja, nós vamos ter esses 3 fatores. E isso aí não traz mais custo para nós e são os principais fatores que provocam perda de produtividade na lavoura de soja brasileira? Correto, correto. Esses são os 3 principais fatores que hoje fazem com que você, o senhor e a senhora, não consigam atingir maiores produtividades. E a partir de agora, nós vamos explicar cada um desses fatores. Muito bem. Época de semeadura. Época de semeadura é um ponto muito importante. E ecofisiologicamente falando, qual que é a melhor época de semeadura? É aquela que coincide o período crítico da soja para altas produtividades, que vai do canivete até a maturidade fisiológica, com a maior disponibilidade de radiação solar. Então, é isso que nós precisamos fazer quando a gente pensa em época de semeadura. E na prática, professor, como é que nós fizemos isso? Da seguinte forma. Aqui nós trazemos dados publicados pela equipe Field Crops na revista da Sociedade Americana de Agronomia no ano de 2021, trazendo aí então o que há de mais novo quando a gente pensa em interação, época de semeadura e cultivar a nível de lavoura. Então, aqueles produtores que têm aquela lavoura homogênea, aquela lavoura que chove bem, aquela lavoura com a química, física e biologia fantástica, vocês que plantam cultivares com grupo de maturidade relativa menor do que 5,5, ou seja, aquele material curtinho, vocês precisam plantar até o dia 23 de outubro. Como assim, professor? E por que isso? Precisa plantar até o dia 23 de outubro, porque depois do dia 23 de outubro tem uma perda no potencial de produtividade de meio saco de soja por hectare por dia. Mas por que tudo isso, professor? Porque se a gente não plantar até o dia 23, não vai coincidir o período de maior disponibilidade de radiação solar com o período entre R3 e R7, ou seja, o canivete até a maturidade fisiológica da soja. Então, muita atenção com isso. Vai semear cultivar precoce? Tem que semear antes do dia 23 de outubro. Para quê? Para coincidir o período crítico da construção de altas produtividades da lavoura de soja com o período de maior disponibilidade de radiação solar. Muito bem. Aí nós vamos para um outro cenário. Aquela lavoura filé ainda, mas que tem um risco um pouquinho maior. Aí o que o produtor faz? Aumenta um pouquinho o GMR. Vai plantar cultivares com grupo de maturidade relativa entre 5,6 a 6,0. Aí, professor, até quando dá para nós ir semeando sem perder a produtividade? Nós vamos até finados, ou seja, até o dia 3 de novembro. Passou o dia 3 de novembro, o que acontece? Perda de meio saco por hectare por dia. E a soja valendo 160, 170, isso aí é muito dinheiro por uma prática de manejo como época de semeadura que não acarreta em custo. É só precisa planejamento e encaixe dentro do sistema de produção. Mas, professor, nós plantamos umas cultivares com GMR um pouco maior, entre 6,1 e 6,5. E aí, quando que é a melhor época para essas cultivares? Está aqui a resposta. E a resposta é, nesse cenário, a gente tem uma faixa maior de semeadura. Ou seja, nós podemos ir até o dia 14 de novembro semeando soja com potencial produtivo. Depois do dia 14, depois da proclamação da República Federativa do Brasil, nós perdemos de novo meio saco de soja por hectare por dia com um atraso na época. Então, anotem esses dados, senhores e senhoras, porque isso aí determina o lucro da sua lavoura. Além disso, água, professor, o senhor comentou em água. Quanto de água que nós precisamos para produzir 100 sacas de soja? Aí, de novo, com a chancela da Comunidade Americana de Agronomia, nós apontamos que para a região centro-sul do Brasil,
com 1 milímetro de água, a gente consegue produzir 9,1 kg de grão por hectare. Mas tem escorrimento, tem evaporação. Então, produtor e produtora, vocês que têm anotadinho quanto que vem chovendo nessa safra, confiram lá. Para alta produtividade, precisa de 800 milímetros de chuva, do plantio até a colheita, e bem distribuídos. Muito bem. O que mais que é importante, professor? Cultivar. É decisivo nós conseguir o encaixe perfeito entre a cultivar e a lavoura de soja. Vamos para um exemplo de Fórmula 1. Nós tínhamos uma Ferrari com o Schumacher e com o Rubinho Barrichello. Schumacher foi heptacampeão mundial. O Rubinho nunca ganhou um campeonato. Ou seja, a maior parte das cultivares, elas são muito boas. O que nós precisamos é conhecer a nossa lavoura, realmente conhecer a nossa lavoura e aí identificar qual é o melhor material para ela. Como que a gente faz isso? Testando dentro da lavoura. Cortesia de um produtor onde a gente tem experimento no norte de São Paulo. Aí, produtora, vocês precisam saber, a lavoura de vocês é filé ou carne de pescoço? Como assim? Lavoura filé é aquela que tem homogeneidade, que chove bem, que tem uma química equilibrada, que tem minhoca, aquela lavoura padrão, alto padrão. A lavoura carne de pescoço, ao contrário, é aquela lavoura que sofre com enchente, que tem areia, que tem pedra, que tem pau, que tem problema de alumínio, ou seja, aquela lavoura ainda que a gente está construindo ela. Bueno, para cada lavoura nós temos um grupo de cultivar diferente. Para a lavoura carne de pescoço, senhores e senhoras, vocês têm que ir em busca do fornecedor, por exemplo, da Sementes Costa Weber, qual é o material que vai numa área carne de pescoço. E também perguntar, eu tenho uma área filé, aquela área para estourar em produtividade. Qual é o material que eu vou utilizar? Material com alta adaptabilidade, ou seja, consegue extrair os recursos do meio e estourar em produtividade. O que não dá é para se perder e colocar um material de alta adaptabilidade numa área carne de pescoço. A gente vai ter problema com perda de produtividade. Então, atenção a isso. Carne de pescoço, material com alta estabilidade. Lavoura filé, material com alta adaptabilidade. Muito bem. Então, escolhendo a cultivar. Senhores e senhoras, o principal componente de produtividade é número de planta por área. Número de planta por área. Então, temos que investir em semente. Com certeza, o insumo mais importante da nossa lavoura é a semente de soja. Então, investimento em semente de soja de qualidade, porque isso é garantia de produtividade e, principalmente, lucro. Definido e botado uma semente de qualidade, nós precisamos definir qual é a duração que a gente quer para a nossa lavoura, ou seja, definir o grupo de maturidade relativa. Vamos para algum exemplo. Vamos pegar a origem das sementes Costa Weber, Condor. Plantamos material com grupo de maturidade relativa 5,5 no início de outubro em Condor. Quanto que dura o ciclo? 140 dias. Plantamos o mesmo material na mesma lavoura em Condor com o mesmo manejo. No início de novembro, quanto é que dura o ciclo? 127 dias. Se plantar em dezembro, 114 dias. Se plantar em janeiro, numa safrinha, 101 dias. Professor, atrasou época em curta ciclo, é isso? Perfeito. Eu quero aumentar o meu ciclo, professor, na safrinha. Então, o que eu tenho que fazer? Plantar cultivares com GMR maior. Por quê? Porque vai aumentar o ciclo de desenvolvimento. Beleza? Mas, além disso, vocês precisam, senhores e senhoras, escolher a interação entre época de semeadura e GMR que permita ter o ciclo agronômico ótimo. Como assim, professor? O ciclo que maximiza a eficiência no uso de recursos. Vamos para um exemplo? Lavoura plantada entre 15 de outubro e 5 de novembro. Duração de ciclo ideal apontada pela equipe Food Crops, 131 dias. Qual que é a interação que tem que ter, professor? Tem que plantar material entre 5,1 e 6 em outubro até o início de novembro. Exemplo prático, a busca do ciclo agronômico ótimo. Professor, mas isso realmente é verdade? Aí a gente traz dados do campeão SESB. Plantou no dia 14 de outubro, duração de ciclo 130 dias, ou seja, a validação da ciência dentro da lavoura. Muito bem, senhores e senhoras, densidade de semeadura é um dos fatores que mais provoca perda em produtividade. Por quê? Vocês que estão na lavoura agora, olhem o bacheiro,
Tem folha verde ou não tem folha verde? Se não tiver, tem erro na densidade. Vamos para a lavoura também. Tem furo na lavoura, ou seja, falta de planta? Onde tem aquelas reboleiras de planta daninha? Nessa safra, muita buva? Estamos perdendo radiação para o solo. Perda de produtividade, por excesso de planta ou por falta de planta. A gente tem que determinar o número de bocas de acordo com a quantidade de água e comida que a gente tem. Ou seja, número de plantas de acordo com a quantidade de água e nutrientes que a gente tem. Muito bem. Mas, professor, na prática, como é que a gente faz isso? Aqui nós trazemos a chancela da Comunidade Americana de Agronomia. Não é aquilo que a gente acha, é o que a ciência diz. Mas para você, produtor, para você, produtora, a prática. A lavoura de vocês, ela precisa estar florescendo até o primeiro canivete entre 10 de dezembro e 10 de janeiro, com índice de área foliar, ou seja, com essa quantidade aqui de folha, variando de 2 até 4. Observem aqui, fechando entre linha, olhem a altura da lavoura, soja em R2, pleno florescimento. Isso é soja para alta produtividade. Professor, e no enchimento de grão, professor, qual é a altura de planta que tem que ter e quanto de folha tem que ter? Porque, afinal, folha é os painéisinhos de radiação solar que convertem a radiação em grão de soja, é ou não é? Perfeito, é isso aí. Então, o que nós precisamos? A altura de planta, está aqui, de 90 a 110 centímetros. Vamos para a lavoura de vocês e confiram. E mais, se a lavoura estiver enchendo o grão, lavoura de alta produtividade, obrigatoriamente tem que ter folha do bacheiro, ou seja, tem que ter folha no tercio inferior. Isso é sinônimo de alta produtividade. Tendo rodado África, China, Estados Unidos, todo o Brasil, Argentina, a gente verifica que isso é segredo para alta produtividade em qualquer lavoura de soja, em qualquer parte do mundo. Muito bem. E, professor, o que implica perda de planta ou excesso de planta, professor? Muita atenção com isso. Muitos produtores, infelizmente, ainda salvam semente. Não façam isso. Por quê? Planta uma lavoura e perde, tem uma perda muito grande. Planta mais para sobrar, vai ter canela. O que é isso, professor, em dados, em números? Por exemplo, cultivares com GMR menor do que 5,5. Se nós tiver a densidade agronômica ótima ideal, que varia entre mais ou menos 27 e 37 plantas por metro quadrado, espetacular, vamos ter alta produtividade. Não, nós não temos. Nós plantamos uma semente com baixa qualidade e perdemos planta. A cada planta por metro quadrado, ou seja, a cada 10 mil plantas por hectare, nós temos uma perda de 100 quilos de soja por planta a menos. E se botar planta para mais, professor, aí a perda é maior ainda. 140 quilos por planta. Uma planta no metro quadrado, 10 mil plantas no hectare. Essa é a perda que a gente está tendo por falta ou por excesso de planta. Maravilha, senhores? Um agradecimento especial à Sementes Costa Beber por acreditar no trabalho da equipe Field Crops. Curtam as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e o nosso canal no YouTube. Um forte abraço da equipe Field Crops e até mais. Muito obrigado. Pessoal, estamos aqui hoje para falar da cultivar Brasmax Zeus e Pro, uma cultivar já consolidada no mercado, posicionada para toda a metade sul do Rio Grande do Sul, nas melhores áreas e na melhor época de plantio. É uma cultivar de grupo de maturação 5.5, um dos maiores PMS do mercado, com uma estrutura de planta e potencial que vocês já conhecem. Brasmax Zeus é mais uma alternativa da Brasmax para você, produtor. Brasmax Cromo, TF e Pro, uma cultivar de grupo de maturação 5.7, que além de um excelente teto produtivo, com uma boa sanidade radicular, é uma cultivar que vai trazer a ferramenta da tolerância à ferrugem. Ela é uma cultivar posicionada para a metade sul do Rio Grande do Sul, em solos de média a alta fertilidade, vai apresentar uma boa arquitetura de planta, com entrenós curtos e um excelente peso de grão. Conheça a Brasmax Cromo TF Pro, lançamento da Brasmax para essa safra. Brasmax Lotus e Pro, uma cultivar com grupo de maturação 6.1, que vai trazer para toda a metade sul do estado estabilidade com ciclo produtivo. Como vocês podem ver, é uma cultivar que apresenta um excelente engalhamento. Ela pode ser posicionada em áreas de média a alta fertilidade
e desde uma abertura até um fechamento de plantio. É mais um lançamento que a Brasmax traz para você, produtor, para essa safra. Além dos lançamentos, gostaria de apresentar para vocês também Brasmax Fibra e Pro, uma cultivar que cresce cada vez mais na metade sul do estado, com um grupo de maturação 6.4 e que se encaixa perfeitamente nas características da região. É uma cultivar que aceita um solo de uma fertilidade mais baixa, pode ser posicionada também em melhores áreas, pois tem um excelente teto produtivo em áreas de várzea, tanto numa abertura como fechamento de plantio. Brasmax Fibra tem um excelente sistema radicular, um bom potencial de crescimento e engalhamento e vem para agregar a estabilidade que o produtor da metade sul tanto busca. Brasmax Fibra e Pro, mais uma alternativa da Brasmax. Outra alternativa que vem crescendo bastante na metade sul é Brasmax Compacta e Pro, uma cultivar de grupo de maturação 6.5, tem um porte de planta diferenciado para esse grupo de maturação, além de um alto teto produtivo. Brasmax Compacta pode ser posicionada tanto numa abertura até um fechamento de plantio, preferencialmente na melhor época e na melhor área. Ela é uma cultivar que vai trazer um alto peso de grão, além da estrutura de planta. Muito obrigado a todos, boa safra e contem com a Brasmax. Dom Mário 5752, material de grupo de maturação 5.7, que se destaca principalmente pela sua excelente sanidade radicular e bom estabelecimento de lavoura. Como característica de planta de 5752, um material de arquitetura mais ereta, onde as hastes secundárias acompanham a haste principal, um entrenó bem curto, bastante vagens por entrenó produtivo e um peso de grãos em torno de 180 gramas. Por isso, Dom Mário 5752 é um material para a busca de potencial produtivo. Na região sul do Rio Grande do Sul, é um material para ser posicionado nas melhores áreas da nossa propriedade, com uma população cerca de 250 mil plantas por hectare, para posicionamento principalmente na melhor época de semeadura dentro da janela do mês de novembro. Apresento a vocês o material Dom Mário 5958, uma cultivar de grupo de maturação 5.8, que traz como principal característica a sua estabilidade produtiva. Como característica de planta de 5958, um material que engalha bastante, com uma boa carga de vagens e um bom peso de grãos. Característica principal de 5958, além da sua estabilidade produtiva, foi um material que trouxe precocidade para a região sul, sem deixar a desejar na questão de estabilidade e potencial produtivo para as lavouras da região 101. Gostaria de apresentar para vocês agora o material Dom Mário 64 e 63, que é o lançamento da Dom Mário para a safra 2021. As principais características de 64 e 63 é o material de grupo de maturação 6.4, um ciclo que tem um encaixe perfeito para a região sul do estado do Rio Grande do Sul. Ela é uma cultivar que tem uma exigência maior em fertilidade, então material para posicionamento em áreas de média a alta fertilidade, com uma característica muito interessante de arranque inicial. É um material que arranca muito bem a campo, com uma boa sanidade radicular, uma cultivar que aceita áreas de várzea e que deve ser posicionada com uma população de cerca de 200 a 220 mil plantas por hectare. Apresento a vocês agora o material Dom Mário 6668, uma cultivar de grupo de maturação 6.6, que tem como principal característica a sua sanidade radicular, um material muito rústico que aceita áreas de várzea e tem elevado potencial produtivo. Isso se dá pelo seu peso de grãos em torno de 200 gramas. Para posicionamento em áreas de várzea na região 101 do estado do Rio Grande do Sul, 6668 vai com uma população de cerca de 200 a 220 mil plantas por hectare. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o principal lançamento da Nideira Sementes para esta safra, NS 5933 Pro. Uma cultivar precoce, de grupo de maturidade 6.1, indicada para a metade sul do Rio Grande do Sul, com uma população de aproximadamente 240 mil plantas por hectare. Uma cultivar que tem um excelente porte de planta, uma cultivar que tem um engalhamento bastante vigoroso e uma característica importantíssima para a nossa metade sul do estado, a resistência a 4 raças de Phytophthora. Uma sanidade muito boa de raiz, uma sanidade geral de planta muito boa, aliado a um excelente teto produtivo. E agora vamos falar sobre NS 6601 e Pro,
um produto que tem muitas características positivas, principalmente para a recomendação no sul do Rio Grande do Sul. Uma delas é o alto potencial de enraizamento, que nos agrega essa característica a recomendação principalmente nas áreas de abertura de campo nativo ou então áreas de várzeas drenadas. Essa característica nos dá uma estabilidade produtiva na metade sul do Rio Grande do Sul que vem sendo comprovado ao longo dos últimos anos. Produto que tem uma população recomendada por volta das 220 mil plantas por hectare, altamente engalhado e um material que nós conseguimos ter uma recomendação de implantação desde metade de outubro até final de dezembro. Olá, nós vamos falar da variedade M5947 Pro da Monsoy, pensando ou focando na Micro 101. Essa variedade, nessa condição da Micro 101, deve ser plantada na abertura de plantio, ou seja, na última semana de outubro e se alongando durante o mês de novembro. Alguns cuidados que temos que ter com esse material em relação à população, não exagerar muito na sua população. Recomendado 240 mil plantas, mas podemos trabalhar com 220 os plantios iniciais, depois aumentando conforme a gente avança o plantio de novembro. É uma variedade de sistema radicular muito agressivo, engalha, extremamente estável em produtividade, os materiais mais estáveis que nós temos no mercado, com grande diferencial, cultivar que tem uma grande tolerância a uma doença chamada macrofomina, que ocorre muito nas regiões mais baixas e mais quentes. Então ela tem um grande diferencial, que é essa tolerância, uma resistência, ou melhor, tolerância à macrofomina. Outro ponto também que temos que levar em consideração é a questão de estabilidade em relação a clima, Uma cultivar que tem se mostrado nos últimos anos muito boa em relação aos veranicos que a gente sofre, tem sofrido até nos últimos anos dentro do Rio Grande do Sul e principalmente dentro da Micro 101. Estamos aqui para apresentar o material para os produtores da metade sul do Rio Grande do Sul, o TMG 7058. Ele é um material que possui as tecnologias intacta e também a tecnologia inox, que confere resistência à ferrugem asiática da soja. Esse é um fator diferencial dessa cultivar. Além disso, ele possui um grupo de maturação de 5.8 e um ciclo de 125 a 130 dias para a região sul do estado. É um material que possui um alto teto produtivo, que possui precocidade e também é indicado para áreas de média a alta fertilidade. Em relação à época de plantio, na época ideal, que seria nos mês de novembro, preconizamos aí 9 plantas finais com um espaçamento de 45 centímetros. Já para a abertura de plantio no mês de outubro, nós preconizamos aí então uma população de 10 a 11 plantas finais. E para fechamento, podemos trabalhar em torno de 11 a 12 plantas, que seria no mês de dezembro. Então essa é a recomendação geral da TMG 7058. Outro material que vamos apresentar para os produtores da metade sul do estado do Rio Grande do Sul é o TMG 7262RR, um material que possui a tecnologia inox, que confere a resistência à ferrugem asiática da soja, e também um dos materiais mais plantados do Rio Grande do Sul com a tecnologia RR, possuindo um excelente custo-benefício para esses produtores. Esse material possui um grupo de maturação 6.0, um ciclo que vai variar de 130 a 135 dias nessa região, e um material que principalmente se destaca pela estabilidade produtiva. Essa estabilidade produtiva, ela se vê muito pelo peso de 1000 sementes desse material, que em média é de em torno de 194 gramas. Esse peso de 1000 sementes pode variar de acordo com a fertilidade e também a época de plantio. A indicação na melhor época de plantio para essa região é em torno de 9 plantas finais. Na abertura de plantio indicamos 10 a 11 plantas e no fechamento de 11 a 12 no mês de dezembro. Então essas são as indicações do TMG 7262 para a região da metade sul do Rio Grande do Sul. Outro material que estamos apresentando para a metade sul do Rio Grande do Sul é o TMG 2165 Pro. É um material que possui grupo de maturação 6.5 e um ciclo relativo de 130 a 140 dias. Os principais destaques dessa cultivar é a tolerância ao estresse hídrico, a tolerância também a ambientes com temperaturas quentes e também, principalmente para a metade sul do Rio Grande do Sul, a adaptação à várzea, principalmente linkado à agressividade de raiz desse material. Então, o TMG 2165 ele é extremamente adaptado para esses ambientes. Na melhor época de plantio, nós estamos indicando 9 a 10 plantas finais no espaçamento de 45 centímetros. Na abertura de plantio, de 11 a 12 plantas
e no fechamento de plantio em dezembro, em torno de 12 a 13 plantas desse cultivar. ST592 e Pro, lançamento da Soitec. Essa cultivar traz como grande benefício, além da sua produtividade, a tolerância à ferrugem, o que traz para cultivar uma excelente sanidade até o final do ciclo. É uma cultivar de grupo de maturação 5.9, apto de crescimento indeterminado, uma opção de cultivar um pouco mais precoce para a nossa região. É uma cultivar que tem se comportado a campo muito bem, principalmente pelo seu sistema radicular agressivo, sendo resistente à fitóftora. Você não vai ver morte de planta nessa cultivar. Ela tem uma excelente estrutura, uma arquitetura moderna, um bom engalhamento, bastante inserção de vagens entre nós curtos, e é uma opção de uma cultivar aí que tolera muito bem também o acamamento. Essa cultivar pode ser semeada de final de outubro até final de novembro. A nossa recomendação é em torno de 280 a 260 mil plantas por hectare. BS 2606 e Pro. Essa cultivar tem um grande destaque, que é o sistema radicular agressivo, que traz 3 benefícios para o agricultor que plantar essa cultivar. Primeiro, por ter sistema radicular agressivo, é um material que tolera mais as adversidades de clima, como a falta de chuva, o estresse de água ou também o excesso de água, um material que se comporta muito bem. É uma variedade resistente à fitóftora, você dificilmente vai ver morte de planta dessa cultivar na sua lavoura. Até final de ciclo é um material que se comporta muito resistente às doenças de solo. Outro grande benefício dessa cultivar, por ter sistema radicular agressivo, ela está muito estável dentro da região que você for semear, dentro da área que você for semear por esse sistema radicular agressivo. É um material que tem uma excelente produtividade, você pode ver pela planta a quantidade de inserção de vagens por nó, e esse é o grande benefício que acaba surpreendendo para mais na hora da colheita. É uma variedade que na metade sul do Rio Grande do Sul você pode plantar tanto ela na coxilha, como também nas áreas de rotação com arroz. Nas áreas de coxilha, nós recomendamos o plantio de final de outubro até dezembro, com 220 a 260 mil plantas estabelecidas por hectare. Na condição de rotação com arroz, você pode semear ela com 260 a 280 mil plantas por hectare. A Tec IRGA 6070 RR é uma cultivar desenvolvida em parceria com o IRGA, principalmente para atender a metade sul do Rio Grande do Sul em áreas de rotação com o arroz. O grande benefício dela é tolerar o encharcamento e ter menor perda de produtividade em relação a outras cultivares. O grande benefício dela é esse mesmo, e por ter uma excelente estabilidade produtiva, é muito semeada na metade sul do Rio Grande do Sul. O grupo de maturação 6.3, um material indeterminado, é um material resistente também à fitóftora. É um material que pode ser plantado de final de outubro até final de dezembro, em torno de 240 a 260 mil plantas estabelecidas por hectare. Olá, amigo produtor, venho trazer para vocês uma grande novidade da Cordius, a Cordius que é a marca de licenciamento de sementes de soja da Corteva, tá? Vem trazendo aí cultivares de alta performance no ciclo super precoce, com opções de biotecnologia, tá? No campo a gente tem o cultivar C2570RR, um cultivar com grupo de maturação de 5.7, aliado aí a um alto teto produtivo e rusticidade, tá? Um material indicado para as áreas de pisoteio, né, por conta de ter uma excelente sanidade de raiz, com uma boa tolerância à fitóftora. Para a região sul do estado, tem uma boa indicação para as áreas de reforma de arroz, né, com uma boa tolerância para as áreas de várzea. Tá? A recomendação desse material para a região, né, fica a partir da segunda quinzena de outubro, com a população de 250 a 280 mil plantas. Fica aqui, muito obrigado, um forte abraço. O sistema Enlist é a nova biotecnologia da Corteva que está chegando em breve ao mercado. É uma biotecnologia para a soja que traz a soja Enlist com variedades tolerantes aos 3 herbicidas,
glifosato, glufosinato e 2,4-D. Além disso, a tecnologia Conquesta traz essas mesmas tolerâncias aos herbicidas, porém acrescida de 2 proteínas BT, ampliando a questão de proteção contra as principais lagartas da cultura da soja. Além disso, a Corteva traz também a formulação nova de 2,4-D, chamado Enlist Colex D e Enlist Dual Colex D. Esses 2 produtos proporcionam uma facilidade no manejo, pois são extremamente seguros. Com uma ultra baixa volatilidade e uma redução de deriva, são sem dúvida a melhor opção para associar juntamente com a tecnologia todo esse pacote de benefícios. As biotecnologias estarão disponíveis em variedades a partir da próxima safra. Todos os nossos parceiros licenciados obtentores de semente de soja já trabalham no melhoramento genético para que novas variedades tragam todos esses benefícios de Enlist Conquesta dentro das variedades que virão no futuro, com alto teto produtivo. Nós trabalhamos juntos, 13 irmãos, um se separou antes um pouco, então foi decidido isso aí, cada um assumiu a sua parte e cada um partiu com ideias próprias e daquilo que se aprendeu, e eu não fiquei fora dessa. Vamos se unir, vamos começar a planejar a nossa. Agora é nossa a granja. Foi numa ocasião que quase não foi reunião, foi um bate-papo, que o Arno mexeu com essa parte da semente. Pai, sabe o que nós estamos pensando? De produzir semente. Então, de minha parte, eu até abro a porta. Disse para o Martiniano e o Arno, eu apoio a produção de semente. Foi essa passagem que eu passei a mensagem para eles dois. Que disse procurar se organizar bem e não querer fazer lá aquilo que depois venha dar problema. Essa é a mensagem que eu passei naquela hora e continuo passando para eles. A união, o trabalho ético, honesto e de respeito se tornaram alicerces de uma família que transformou um sonho em realidade. E assim, nasceu a Sementes Costa Beber. E aí montamos e começamos a fazer produtos de inverno, trigo, aveia. E isso foi no ano de 2001. Né? 2001, então, iniciou a marca Sementes Costa Beber. A partir dali, a gente começou a aprender um pouco em outra área, digamos assim, né? Comecei a ter um contato do outro lado do balcão, como a gente diz, né? Ter um contato comercial com, então, clientes. Até esse momento da vida, a gente sempre foi somente clientes, né? Naquele momento também a gente entendeu e se dedicou a um propósito, né? A empresa de sementes não foi simplesmente vamos fazer semente para o mercado, não. A gente tinha um propósito em fazer um produto que todo agricultor que pegasse, ele ficasse satisfeito com aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente nunca mediu esforços para fazer qualidade, para fazer campo preparado para que gerassem sementes de boa qualidade. E assim a gente foi preparando e sempre buscou o entendimento que a gente tinha lá fora, de terras boas e capricho em plantio e plantas de alta qualidade, a gente ia chegar a tirar sementes de boa qualidade. A paixão em produzir sementes de soja e trigo, sempre com foco na inovação e na qualidade, mantém ao longo dos anos o compromisso da empresa em levar a melhor semente possível para os campos. Isso define a razão de todo esse investimento, crescimento, né? A gente pensa sempre nos outros que estão ao nosso redor, né? E nas gerações que vão vindo pela frente, né? Você já tem que ir preparando as gerações que estão vindo, né? Ensinar o que é a terra, né? O que é o solo, porque é da terra que sai a semente e é desse processo produtivo todo que se chega numa semente de qualidade. Então, esse engajamento entre a lavoura, a produtividade, o solo, o clima, o conhecimento, as pessoas que nos ajudam, a pesquisa, todos esses processos, eles vêm dar uma qualidade no final. E a gente tem que acompanhar todos esses processos e conseguir interagir com eles, vendo o que pode dar resultado melhor, o que não pode. Então eu hoje sou muito grato a tudo que aconteceu durante esses 20 anos, né, que acho que nós fomos abençoados muito nesse processo dessa missão de produzir, de gerar emprego,
melhorar a qualidade de vida da gente, dos nossos funcionários também e das pessoas que estão na nossa comunidade, né, onde a gente participa dos processos, né. Sempre focada no conhecimento para gerar produtividade, a Sementes Costa Beber desenvolve suas atividades na região noroeste do Rio Grande do Sul, com sua unidade de beneficiamento de sementes instaladas no município de Condor e seus campos de pesquisa, desenvolvimento e produção nas cidades de Condor, Santo Augusto, Palmeira das Missões e Ijuí. A empresa mantém fortalecidos importantes pilares para produzir e comercializar seus produtos através da parceria com os principais fornecedores de genética, biotecnologia, tratamento de sementes, com um processo de multiplicação focado na qualidade. Nenhum resultado se alcança sozinho. Então, a Sementes Costa Beber é uma parte da cadeia agrícola. A gente tem uma responsabilidade grande em entregar para o agricultor uma semente com qualidade para que ele tenha o resultado que ele quer lá no final. Para nós, a parceria com os nossos fornecedores, tanto de genética como de produtos para TSI e outros produtos, ela é de extrema importância, porque nós precisamos ter uma genética, ter uma pesquisa que nos entregue um produto com alto potencial produtivo, e a gente, enquanto multiplicador, precisa manter a qualidade dessa semente para que realmente chegue no produtor aquele potencial genético através da semente de qualidade. Também o quanto é importante os parceiros que fazem a ligação entre nós e o produtor. Então nós temos vários canais de venda que conseguem ser também os nossos braços para alcançar o produtor e que conseguem levar essa mesma mensagem, essa mesma essência, esse mesmo propósito das Sementes Costa Beber, que conseguem multiplicar isso e levar isso até o agricultor. Então, a Sementes Costa Beber existe graças aos nossos parceiros de pesquisa, aos nossos parceiros de genética, graças aos nossos canais de venda que alcançam o nosso cliente e graças ao nosso cliente. Então, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, a Sementes Costa Beber, esses 20 anos de história da Sementes Costa Beber não são só da Sementes Costa Beber, são desses vários parceiros de todas essas pessoas, essas empresas que estiveram junto construindo esses 20 anos. São 20 anos de uma história construída pela paixão e o cuidado com o campo para produzir e comercializar sementes através de parcerias que se fortalecem para ver a agricultura crescer cada vez mais. Sementes Costa Beber. Nossa essência, nosso futuro.